Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 9, onde nós faremos uma retrospectiva de todos os conteúdos que foram abordados ao longo desse primeiro bimestre letivo, que envolveu os meses de fevereiro e março. Vamos nessa então? Então pessoal, se nós voltarmos ao passado, ao mês de fevereiro, nós trabalhamos alguns conceitos imprescindíveis na produção geográfica. O primeiro conceito foi o de paisagem e lugar. Lembrando que paisagem é tudo aquilo que nos causa sensação de estranheza, né? É aquilo que nós contemplamos, admiramos, que nós não conhecíamos, tudo aquilo que é novo. E não esqueça, a paisagem nem sempre é algo positivo. Existem as paisagens belas, mas existem as paisagens não tão belas, que nos despertam a atenção porque é diferente daquilo que a gente vive em nossa realidade. Então a gente geralmente associa a paisagem a tudo que é bonito, e não é. Existem paisagens que nos chocam porque são feias. Já lugar é o local onde nós vivemos. Lugar é o lugar onde nós desenvolvemos nossas atividades cotidianas, que nós conhecemos como a palma da nossa mão, que nós temos uma sensação de pertencimento, que nós discutimos e defendemos com unhas e dentes. Picos é o meu lugar. Andando pelas ruas de Picos, eu conheço cada lugar de Picos. Ali eu volto no passado e lembro os tempos das festas, das praças, dos encontros, dos amigos. Essa é a relação de pertencimento que remete a lugar. E o conceito de território. Território é tudo aquilo que estabelece uma relação de posse ou poder. Geralmente o território oficialmente é o território delimitado por fronteiras. Por exemplo, o território da cidade de Picos, o território do estado do Piauí, o território brasileiro, ou seja, é a área onde o prefeito, o governador e o presidente podem agir. E esses territórios oficialmente são delimitados por fronteiras. Ou seja, o prefeito de Picos ele só pode atuar na área territorial de Picos. Passou da fronteira, aí já é jurisdição de outros prefeitos. O governador do Piauí só pode agir no território piauiense. Então, geralmente, o conceito de território está ligado a essa relação de poder, de posse. Mas nem sempre o território determina poder e posse do poder público. Determina-se também um poder paralelo. Por exemplo, algumas comunidades, algumas periferias, favelas de grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, aquelas comunidades, elas têm seus territórios dominados por criminosos, pelo tráfico, por traficantes, que ele inclusive se autoproclama o dono do morro. Eu estava vendo semana passada algo inusitado. Um traficante baixou um decreto numa favela onde ele domina em São Paulo, proibindo o baile funk. Ou seja, por conta da pandemia, ele proibiu durante 15 dias que os jovens fizessem baile funk na comunidade. Ou seja, é como se ele mandasse ali, não o prefeito de São Paulo, não o governador do estado de São Paulo. Então, território oficialmente, o poder é público, mas existem territórios que são dominados pelo poder paralelo, ou seja, pela criminalidade. Outro conteúdo que nós trabalhamos ao longo desse primeiro bimestre foi a questão da diferença entre espaço natural e espaço geográfico. Lembrando que espaço natural é aquele que ainda não sentiu interferência, ainda não sofreu interferência humana. Já o espaço geográfico é aquele que está sofrendo ou já sofreu algum tipo de interferência humana. Outro conteúdo que nós trabalhamos foi da divisão internacional do trabalho, ou seja, a produção e o comércio desigual entre os países no mundo. Enquanto os países subdesenvolvidos e emergentes, ou pobres e médios, produzem produtos sem muito valor de mercado, como gêneros primários, minérios e produtos agropecuários, os países desenvolvidos, que são os ricos, produzem tecnologia, que é um produto caro. Então a troca é desigual. Os pobres e médios exportam, vendem produtos primários baratos e os países desenvolvidos, os ricos, exportam tecnologia cara. Essa divisão é desigual e o que ela provoca? A cada ano que passa, os países ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Ainda dentro dessa divisão internacional, é bom lembrar a população economicamente ativa, que são os 3 setores de atividade, onde as pessoas estão alocadas no mercado de trabalho. O setor primário da economia é aquele onde estão os trabalhadores da agropecuária e do extrativismo. O setor secundário é onde estão os trabalhadores das indústrias. E o setor terciário é aquele onde estão presentes os trabalhadores do comércio e da prestação de serviço, como professor, advogado, médico, bancário, militares, em geral, né? Então são esses os 3 setores, primário, secundário e terciário, os 3 setores da economia. Outro conteúdo que nós vimos foi a indústria. E aqui eu gostaria de relembrar os 3 tipos de indústria.
primeiro tipo é a indústria de bens de produção, também conhecido como indústrias pesadas ou de base, como petroquímicas, siderúrgicas. O segundo tipo é indústrias de bens de consumo. E esses bens de consumo podem ser duráveis, como automóveis, semiduráveis, como calçados e confecções, e não duráveis, como alimentos e bebidas, que têm até datas de validade. E também lembrar sobre comércio. No comércio a gente tem que conhecer 3 conceitos. O primeiro é exportar. Exportar é vender produtos ao exterior. O segundo é importar, comprar produtos do exterior. E o terceiro é balança comercial, que é quem vai medir essa relação de tudo que o país exportou, vendeu e importou, comprou todo ano. Se fechando o ano, o país vendeu, exportou mais do que comprou, importou, ele fechou o ano em superávit. Ele teve lucro. Mas tem anos que a balança comercial percebe que o país ele importou, ele comprou mais do que ele exportou, do que ele vendeu. Aí o país fecha o ano no vermelho. Ele fecha em déficit, em prejuízo. Tudo isso são relações de comércio. E para nós terminarmos a aula, nós finalizamos esse primeiro bimestre tratando de orientação no espaço. E eu citei alguns objetos de orientação: a bússola, o astrolábio, a rosa dos ventos, à noite a constelação do Cruzeiro do Sul, de dia o Sol. E citei também os pontos cardeais e colaterais. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E por fim, trabalhamos as coordenadas geográficas, os paralelos, que são as linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido horizontal, tendo como principal paralelo a linha do Equador e outros 4, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. E os meridianos, que são linhas verticais que cortam o planeta, né? Essas linhas são imaginárias, o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Para finalizarmos, estabeleci o conceito de latitude, que é a distância de qualquer lugar do planeta em relação à linha do Equador, e longitude, que é a distância de qualquer ponto ou lugar do planeta em relação ao meridiano de Greenwich. Então aqui nós encerramos, espero que tenham gostado. Nas próximas semanas nós iniciaremos um novo ciclo, que será o segundo bimestre, que corresponderá aos meses de abril, maio e junho. Até lá e um forte abraço.